Pensa numa palavra, alma. Todo mundo usa, né? Mas vai pedir para alguém definir, aí a coisa complica. Ela é, ao mesmo tempo, a base de um monte de doutrinas morais e, por outro lado, o centro de um debate que parece não ter fim. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai tentar entender por que uma única palavra consegue causar tanta, mas tanta confusão. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar. O que é a alma? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é aí que o nó começa a se formar. Porque, olha, dependendo de com quem se fala, a definição muda da água para o vinho. E aqui está o X da questão. A gente não está falando de uma ideia só. Na verdade, são três conceitos completamente diferentes, todos espremidos debaixo do mesmo rótulo: alma. É quase como se a nossa língua tivesse criado um engarrafamento de ideias, sabe? E essa palavra é o epicentro do caos. Ok, então vamos tentar botar ordem nessa casa. Para a gente conseguir entender essa polêmica toda, primeiro a gente precisa separar as coisas. Olhar com calma para cada uma dessas três ideias que estão disputando o mesmo nome. A primeira definição vem lá do materialismo, e para essa turma, a alma não tem nada de misterioso não. É só o nome que a gente dá para o conjunto de funções de um corpo vivo. É um produto da biologia, um resultado da matéria organizada de um jeito específico. O corpo parou de funcionar, a alma acaba junto. Simples assim, fim de papo. E essa analogia retirada do nosso material de base é simplesmente brilhante. Pensa num violão. Enquanto ele está inteiro, ele faz música. Se quebrar uma corda, se a madeira rachar, o som para. A música não era uma coisa separada do violão, entende? Ela era a função dele. Para os materialistas, a alma é exatamente como a música, uma função do corpo e não uma entidade que existe por conta própria. Agora, vamos para a segunda visão, a panteísta. Aqui, a alma já não é um produto do nosso corpo. Ela é, na verdade, uma faísca, uma centelha de uma inteligência universal. Tenta imaginar um oceano gigantesco de consciência, e cada ser inteligente durante a vida pega uma gotinha desse oceano para si. E aqui está o pulo do gato. Segundo essa visão, alguma coisa sobrevive depois da morte, sim, mas não é a nossa identidade, o nosso eu. Aquela gotinha de consciência que a gente pegou emprestada simplesmente volta para o oceano. A individualidade, as memórias, a personalidade, tudo isso se dissolve no todo. O princípio continua existindo, mas a pessoa como a gente se conhece, não. E, finalmente, a gente chega na terceira definição, que talvez seja a mais comum, a mais difundida por aí, a visão espiritualista. Para ela, a alma é um ser único, com sua própria moral, sua própria individualidade. E o ponto principal é, ela não é um efeito do corpo, mas sim a causa da nossa vida. É como se fosse o piloto da máquina, e não uma função da máquina em si. E o mais curioso disso tudo é que essa ideia vai muito além da filosofia. É uma crença quase que instintiva. A gente encontra ela em praticamente todas as civilizações do planeta, não importa a época ou lugar. Essa noção de que existe um eu que continua depois que o corpo se vai parece ser algo quase universal. Certo. Então vamos recapitular. Temos uma função biológica, uma faísca de um todo universal e um espírito individual. Três ideias completamente diferentes. Como é que todas elas podem ser chamadas de alma? Pois é, agora a gente vai direto na raiz do problema. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que alimenta discussões sem fim. Materialistas de um lado, espiritualistas do outro, panteístas no meio. Parece que alguém tem que estar errado nessa história. Mas e se a própria pergunta for uma armadilha? E aqui vem a grande sacada do nosso material de base. O problema talvez não seja filosófico, mas sim semântico. É um problema de linguagem. A gente está tentando usar a mesma chave para abrir três fechaduras totalmente diferentes. Não é de se espantar que a porta da compreensão nunca se abra, né? Se o problema é a falta de palavras, a solução é criar mais palavras, ou pelo menos palavras mais exatas. Vamos ver como o texto propõe desembaraçar esse nó que a língua portuguesa deu. A estratégia é genial de tão simples. Vamos dar um nome específico para cada conceito. Quando a gente faz isso, o mal-entendido tende a sumir. A gente para de discutir sobre a alma de forma genérica e começa a conversar sobre ideias específicas, bem definidas. E a analogia que usam é perfeita. Pensa só, ninguém fica discutindo o que é gás. A gente especifica. É gás hidrogênio? É oxigênio? Nitrogênio? São todos gases, claro, mas com propriedades totalmente diferentes. A proposta é fazer exatamente a mesma coisa com a palavra alma.
E aqui estão os termos sugeridos para trazer essa clareza toda. Para o princípio da vida orgânica do corpo, alma vital. Para o princípio da inteligência, alma intelectual. E para aquele ser individual que sobrevive à morte, alma espírita. De repente a conversa fica muito mais fácil, não acha? E o mais legal é que, com esse vocabulário novo, a gente não só resolve uma discussão filosófica, mas também ganha uma ferramenta poderosa para mapear o mundo dos seres vivos de um jeito muito mais preciso. A aplicação prática disso é fascinante. Olha só como essa tabela organiza as ideias. As plantas, por exemplo, elas têm a alma vital? Sim, claro, elas são vivas. Agora, os animais, eles têm a alma vital porque são vivos e também a alma intelectual porque demonstram inteligência. E os seres humanos, segundo essa estrutura, teriam as três: a força da vida, a inteligência e também a alma espírita, que a fonte que a gente estudou associa a um senso moral que seria só nosso. Então, só para amarrar tudo, a alma vital seria essa força que move a vida, presente em todos os seres orgânicos. A alma intelectual é o princípio da inteligência, que a gente vê nos animais e nos humanos, e a alma espírita, dentro dessa doutrina, é o que daria a individualidade que continua e também um senso moral todo especial. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa confusão toda em volta da palavra alma é um lembrete muito forte de como a linguagem que a gente usa molda o nosso jeito de pensar. E aí fica a pergunta: será que outras palavras enormes que a gente usa todo dia, sei lá, como amor, justiça ou liberdade, não estão escondendo um monte de debates diferentes debaixo de um rótulo só? Às vezes, para encontrar clareza, o primeiro passo é escolher as palavras certas.